Eu sou a professora Rosa Chiesa, professora da URGS, e eu vou ministrar, junto com o professor Diogo, a 8ª disciplina, que é a disciplina sobre gastos públicos e orçamento. Vocês viram até agora o módulo 1, Estado e Sociedade e o Sistema Tributário Nacional, né? Transparência e Controle Social, e o módulo 3 e último do curso, né, a 8ª, a 9ª e a 10ª aula, serão então sobre gasto público e orçamento. Sejam todos bem-vindos. Já vamos lembrar que para essa aula, a aula número 8, vocês terão 2 semanas, né, uma aula um pouquinho mais longa, e retomando um pouco do que vocês viram até aqui, né? Nós estamos estudando Estado e Sistema Fiscal, né? E o que é o sistema? O Estado tem 2 braços, né? Um braço são as receitas, né? Que toda aquela tributação, os tributos que vocês estudaram, os diferentes conceitos, enfim, tudo aquilo que foi abordado desde as primeiras, né? A aula 1, a aula 2, a aula 3, depois a aula 4, tributos que incidem sobre consumo, né, os impostos indiretos, a aula 5, os tributos que incidem sobre patrimônio, a aula 6, tributos que incidem sobre a renda, a aula 7, vocês trataram de transparência e controle social, né, com a professora Tânia, e agora na aula 8 nós estamos olhando outro braço do Estado, que é o gasto público. E o gasto público, ele está concretizado na peça orçamentária, orçamento público, né? Então, é isso que nós vamos tratar nessa aula, e ela tem como objetivo capacitar, né, os cidadãos que estão fazendo esse curso, para que vocês possam acessar as informações sobre gastos, saber interpretar essas informações sobre o gasto público, e compreender um pouco mais o que significa a execução do gasto público. E nós vamos passar desde uma discussão de contabilidade pública, de conceitos básicos, e uma análise política crítica do debate que envolve, né, um conjunto de instituições. Quando falo instituições, eu estou falando de lei de responsabilidade fiscal, emenda constitucional do gasto e assim por diante. E todo esse debate na sociedade, né, ele é permeado, ele é feito, é da natureza da sociedade ser uma sociedade de conflitos. Veja que conflito é bem diferente de violência, e nesse cenário de conflitos é onde ocorrem os episódios de disputas no campo das políticas públicas. E ao fim e ao cabo, o orçamento, que é a peça que nós vamos enxergar a ossatura ou a concretude do Estado, vai estar definido lá o Estado que queremos, né? A professora Tânia falou sobre isso, né? Como é que se dão os episódios, né, de disputas no campo das políticas públicas, e como nós, enquanto cidadãos, né, fizemos as nossas disputas, nos manifestamos para demonstrar, né, através da participação, da democracia participativa, né, que tipo de orçamento nós queremos. Então, veja que esse é o objetivo: capacitar para acessar as informações sobre o gasto público, saber interpretar e compreender essa execução do gasto público, que não envolve apenas a técnica, que envolve um tema da disputa política, ok? Então, assim, algumas perguntas mais gerais, né, como esse é um vídeo introdutório, se a concretude do Estado que nós queremos, né, ocorre através do orçamento público, e lembrando que o orçamento público, ele tem de um lado as receitas tributárias, todas aquelas que vocês estudaram, né, nas aulas anteriores, né, e do outro lado tem essas receitas, elas vão financiar um conjunto de gastos públicos, né. Então, imagine que vocês queiram saber quem gastou um determinado orçamento público, né? Quem é que executou um determinado gasto, por exemplo, né? Foi a União que gastou, foi o Estado, foi o município e assim por diante, né? Qual foi o órgão que fez essa execução, né? Foi uma Secretaria de Educação, foi a Secretaria de Transportes, foi a Secretaria de Cultura? Quanto que custou,
né? E onde, né, foram investidos ou foram gastos esses recursos, no quê? Então, eu dei um exemplo assim, quanto a União ou um estado ou um município gastou na educação, né? Eu vou buscar onde esse dado? Vou buscar vamos supor que seja o estado do Rio Grande do Sul, vou buscar a Secretaria de Educação, o orçamento da Secretaria de Educação, ou eu vou buscar o orçamento da função educação no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas o estado do Rio Grande do Sul, ele tem como prioridade, por exemplo, o ensino médio. Eventualmente, ele pode ter alguma escola, né, que não seja do ensino médio, que seja do ensino infantil. Mas se eu quiser, por exemplo, comparar o gasto que o Estado brasileiro faz, né, um gasto per capita em educação superior, comparar com outros países, né, onde é que eu vou buscar essa informação? Vou buscar informação no orçamento da União. Não, em qual classificação? Aí o professor Diogo vai mostrar se, né, em educação, e ainda, se nós considerarmos uma função educação, tem uma subdivisão daquele total de recursos, quanto que foi nas diferentes subfunções, ou seja, se é uma educação superior, ensino fundamental ou infantil. Então, é super importante, se nós queremos enxergar a concretude do Estado no orçamento público, nós temos que ter informação, o mínimo de informação para saber ir lá no orçamento público e buscar essa informação. Uma outra questão, por exemplo, qual é a classificação do gasto que eu quero usar, né? O que significa gasto primário, financeiro, gasto obrigatório, discricionário? A outra pergunta, a terceira pergunta que nós queremos responder no curso: o orçamento é um instrumento técnico ou ele é um instrumento político? Ou ele é as duas coisas, né? É muito importante que quando, né, se faz uma difusão de ideias, que eu vou chamar desde já de mito, né, que compara o orçamento público ao orçamento doméstico, que é uma falácia, é um mito, qual é o interesse político que está por trás? Então, nós queremos também responder essa pergunta aqui. Nós vamos ter uma aula específica sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual que é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Será que ela tem como objetivo melhorar os indicadores? Será que ela teve como objetivo lá atrás, nos anos 2000, melhorar os indicadores de mortalidade infantil, por exemplo? Será que a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil estava preocupada em garantir o cumprimento do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que são os direitos fundamentais, né? E ainda, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai estabelecer limites de gastos com pessoal, limite com dívida, limite com endividamento, mas ela também coloca um conjunto de exigências sobre a receita pública, né? Por que até hoje esses artigos eles não são cumpridos? O artigo 11 que trata da receita, o artigo 14 que trata da renúncia, e isso não resultou em nenhum crime de responsabilidade fiscal. Que aspectos políticos são esses que nós precisamos entender no conjunto de normas que vão reger a execução do gasto público, né? Da mesma maneira, como é que um país aprova uma emenda, né, como a emenda constitucional de teto de gastos, qual é a visão de Estado, né, que está por trás do teto de gastos? Como congelar os gastos ou corrigir apenas por uma taxa de inflação até 2030? 2036, porque são 20 anos, né, começa em 2017, sendo que daqui a 30 anos nós teremos 30 milhões a mais de brasileiros, ou seja, se a economia voltar a crescer, né, e espera-se que sim, nós teremos receitas, mas não pode se gastar porque tem esse teto. Então, qual é o objetivo? É o equilíbrio fiscal ou é reduzir o tamanho do Estado, efetivamente, né? Então, nós vamos responder essas perguntas. É claro que a gente vai olhar o conteúdo de cada uma dessas normas, como elas impactaram, o que está sendo cumprido, o que não está, e fazer uma análise crítica dessa questão, destas questões que envolvem o gasto público. Por outro lado, também nós temos um podcast que nós vamos tratar, eu e o professor Marcelo Lettieri, lá da Federal do Ceará, né, que a gente vai chamar de mitos da austeridade. É possível comparar um orçamento público com um orçamento doméstico? Vocês conhecem alguma dona de casa que ela emite moeda, que ela tem um banco central, que ela emite títulos públicos? Por que a cidadania incorporou um conceito que é uma falácia? Qual é a estratégia política que está por trás quando tu vai buscar um conceito de austeridade que é lá da filosofia moral, nem sequer está na economia, e vai fazer uma adequação para a economia,
e uma adequação, digamos, inadequada, como a gente vai ver, e vamos explicar por quê. Então, qual é o Estado que nós queremos? Eu não sei se vocês, o que vocês responderam naquela, o trabalho que foi da aula 1, né? Um dia sem Estado, lá dos professores Dão e Regina. Em alguma medida vocês já devem ter construindo qual é o Estado que vocês querem, né? Então, qual é o Estado que o teto de gastos projeta? É o Estado que vocês definiram? Quem são os atores que estão fazendo essa disputa? Por que no teto de gastos nós não temos, por exemplo, a despesa com juros pagos dos detentores dos títulos públicos da dívida, né? Por que o conceito de mercado, né? Quando vocês ouvem na televisão dizendo o mercado sinalizou, né? E assim, a gente pegar os livros introdutórios, né, classifica o mercado como conjunto de firmas e conjunto de famílias, o conjunto de consumidores e conjunto de produtores, né? E, na verdade, a gente pergunta, afinal, quem é o mercado? É um conjunto de consumidores e produtores brasileiros, se eu estiver falando do mercado brasileiro, ou é um pequeno grupo de corporações com grande poder econômico que resulta numa concentração política e que fragiliza a democracia? Quando fala que o mercado sinalizou que é preciso fazer corte de gastos, quem é o mercado? Quem são essas empresas? As grandes corporações que acabam impondo, tendo um certo poder econômico exacerbado e que acaba por si só se transformando num grande poder político. E então todas essas questões aqui nós vamos responder na aula 8, e para fazer uma breve introdução dessa disciplina, vocês já pararam para se pensar como tem se comportado o gasto público no mundo? A razão entre gasto público e PIB? A gente sabe que o orçamento público ele passou a ser uma peça, tem importância econômica a partir da crise de 1930. Até 1930, o orçamento ele tinha muito mais uma importância política, mais política do que econômica. Hoje ele tem as duas coisas, dois aspectos. Ele é importante do ponto de vista econômico e ele é importante do ponto de vista político. Não é impossível separar essas duas variáveis. Então, como tem se comportado do ponto de vista histórico o gasto público no mundo? O que está acontecendo no mundo? E aqui nós temos os dados, tá? Dos slides, O Brasil, obviamente, ele não está aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para a tela cheia, depois eu volto. E aí, o que nós podemos observar aqui? Que o gasto público, a média entre a razão do gasto público, PIB, no mundo, lá isso aqui no final dos anos 1870 até 1996, mais ou menos aí 125 anos, a razão do gasto público PIB se alterou de 10% para 45%. Qual é a razão desse aumento do gasto público PIB? Principalmente, nós vamos pegar aqui o que vai acontecer a partir de 1913, no período prévio à Primeira Guerra Mundial. Depois, nas sequências, nós segue se elevando, quando é um período posterior à Primeira Guerra Mundial, que pula de 12% para 18% do PIB para esse conjunto de países. Depois nós vamos ver que no período prévio e pós-Segunda Guerra Mundial, de novo, nós temos uma sequência desse aumento de gastos no mundo. Chegamos nos anos 80, que é o período de vigência, de difusão daquelas ideias de que há uma crise fiscal, que os estados estão quebrados e que, portanto, é preciso fazer a reforma do Estado. O Brasil começa já nos anos 80 a reforma do Estado, as privatizações já começam nos anos 80 e se aprofunda nos anos 90. Mas veja que mesmo nesse período aqui, o Brasil não está aqui nos dados, mas esse é um fenômeno mundial, mesmo nesse período aqui, o gasto público PIB ele sobe no mundo de 43% para 44%, e pós o período dos anos 1990, eu tenho dado até 1996, está em 45%. Então, que razões são essas? E aí eu assinalei alguns países, obviamente que eu vou pegar os Estados Unidos, que é o país do Ronald Reagan, os elaboradores do Consenso de Washington. O que era o Consenso de Washington? É aquela combinação que foi feita nos Estados Unidos, quem cunhou foi um economista, onde os dois países, a Inglaterra comandada pela Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, e os Estados Unidos pelo Ronald Reagan, definiram quais as políticas que os países
dependentes do Fundo Monetário Internacional deveriam adotar. E quais eram as políticas? Liberalização comercial, financeira, corte de gastos, né, redução do tamanho do Estado na economia, né, e assim por diante. Mas vejam o que acontece nesses países, né? Os Estados Unidos, 19%, 27% em 1960, e nós vamos ver que mesmo lá, né, nós temos um aumento da razão gasto público-PIB. Tem um livro bem interessante que chama Chutando a Escada, do Chang, que ele disse que esse é um livro que mostra como os países desenvolvidos, tudo que eles fizerem chegar no topo da escada, aí eles mandam para isso que é chutando a escada. Quando os países em desenvolvimento estão querendo subir a escada, eles retiram a escada porque eles vão receitar medidas opostas àquelas que eles adotaram para chegar no topo da escada, ok? E também vamos ver o Reino Unido, da mesma maneira, né? Nós temos sempre um crescimento de gastos, exceto, sim, lá com as mãos de ferro, né? A razão gasto público PIB vai reduzir de 43 para 39, que é algo bastante significante, mas que volta ainda a crescer nos anos 90. Então, esse aumento da razão gasto público PIB no mundo, que é um dado que está lá no livro do Jean Biaggiali, de contas públicas, né? Ele tem um conjunto de mudanças, um conjunto de variáveis que explicam, né, essa pressão sobre o gasto público, mas sobretudo, principalmente por causa do aumento das cidades industriais no século XX, né, que vai fazer com que haja um deslocamento das pessoas, né, das áreas rurais para as cidades, e aí vai exigir água encanada, vai exigir esgoto, vai exigir luz, vai exigir escolas, né, porque para os operários, olhando para o Brasil, que também foi no século XX, né, para os trabalhadores que se deslocam do campo para a cidade para trabalhar na indústria, é preciso ter escola, é preciso ter posto de saúde, e, portanto, isso vai exigir um aumento de gastos públicos. Então, esse aumento das cidades industriais pressionou para cima os gastos públicos e a responsabilidade do Estado. Da mesma maneira, os dois conflitos mundiais vão elevar o gasto público, né, bélico, sobretudo. Outra questão importante, nós temos, apesar da população mundial estar crescendo a taxas decrescentes, ainda assim cresce a população. E por que a população cresce se está nascendo menos pessoas? Cresce porque tem menos crianças morrendo e porque as pessoas estão vivendo mais. Então, nós temos um aumento da quantidade de população idosa e os gastos públicos para atender saúde e previdência, no mundo inteiro, nós estamos falando, ele é muito maior do que atender um jovem ou uma criança. Então, essa também é uma razão que o envelhecimento populacional ou a inversão da pirâmide populacional, né, vai pressionar para cima os gastos públicos na área de saúde e previdência. Uma outra razão que explica por que no mundo, durante o século XIX e XX, houve um aumento do gasto público PIB, inclusive no período de Estado neoliberal nos anos 80 e 90, né, se a gente pegar a média que eu mostrei para vocês, né, é explicado pelo processo de urbanização, né, que vai ocorrer junto com o processo, né, o aumento das cidades industriais, como eu tinha colocado antes. Então, né, essas são as variáveis que explicam por que houve um aumento da razão gasto público PIB. Veja que esse período aí envolve aquele período da social-democracia, um período que a Europa, né, a Alemanha, a Inglaterra, a França, né, e até mesmo os Estados Unidos fizeram a sua reforma tributária progressiva, né, justamente no pós-guerra, na social-democracia europeia, que vai nascer o estado de bem-estar social. E a gente enxerga, né, que se faz estado de bem-estar social com o aumento da participação do Estado. Agora, tem outros dois fatores muito importantes que explicam por que o gasto público cresce, né? A gente não falar de agastança, né, e não reproduzir conceitos, né, que nós ouvimos uma única vez e que eles não estão desprovidos de interesses difusos, digamos assim. É que à medida que cresce o PIB per capita, o que é o PIB? A renda total a renda total dos brasileiros dividido pelos 200 milhões de brasileiros vai dar uma renda per capita, que no caso brasileiro em torno de
US$ 9.000, né, ano, se não estou equivocada. Então, eles olham, à medida que aumenta a renda per capita desses países, né, vai acontecer que há uma exigência dessa população que ela ela vai, em função dela ter níveis mais elevados de escolaridade, ela vai exigir serviços públicos com mais qualidade. E serviço público com mais qualidade empurra para cima os gastos públicos, né? Não sou eu que estou dizendo isso, é a literatura que está dizendo isso. E uma outra razão que explica, né, por que o gasto público, né, em razão do PIB, a relação entre gasto público e PIB, ele vai crescendo no século XIX e XX, é que existe uma tendência histórica na maioria dos países do mundo que o preço dos serviços em relação aos demais preços das mercadorias, ele cresce. E como o Estado, não se sabe por quê, e como o Estado, o setor público, ele praticamente oferta só serviços, ele não oferta batatas, nem telefones, né, nem outras mercadorias, ele oferta serviços de saúde, serviços de segurança, serviços de educação. E não se sabe por que é uma tendência histórica na maioria dos países que o preço relativo dos serviços cresce mais que o preço das outras mercadorias, dos bens e produtos, né? Então, assim, em função disso, o gasto público ele é afetado pelo preço nominal dos serviços, que tende a aumentar acima do nível médio dos preços da economia. Então, essa é mais uma outra razão que faz com que o gasto público cresceu nesse período. Olhando um pouco assim para o Estado brasileiro, né? Porque como é que se dá a execução do gasto público e aonde nós enxergamos o Estado brasileiro? O Estado brasileiro ele está, né, constituído pelos nossos 3 poderes, desde Montesquieu, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós temos os órgãos de controle que eu já vou falar, né, sobre eles, e nós, a sociedade civil, que estamos aqui nos qualificando para poder exercer um controle social sobre as demais estruturas de poder e dizer para essas demais estruturas de poder qual é o Estado que nós queremos. E para dizer qual é o Estado que nós queremos, nós temos que ter um mínimo de informação, de qualificação, né, para poder dar o nosso recado, ou exigir, numa democracia participativa e representativa, que os nossos interesses também sejam contemplados. Então, se a gente olhar aqui, nós temos a organização do Estado brasileiro, então os 3 poderes, o legislativo, executivo e o judiciário. O executivo está subdividido entre a administração direta, né, no caso federal, os ministérios, nos casos estaduais e municipais, as secretarias de educação, de saúde, de desenvolvimento urbano e assim por diante. Os sistemas de controle interno, né, que é um órgão que tem como função, né, fiscalizar, prevenir equívocos e até desvios. Isso aqui é uma exigência que está não só desde a Constituição de 1967, também está na Lei 4320, que é lá de 1964, que fala da organização das contas públicas e que ainda está em vigor, né? Também está previsto na Constituição de 1988, e a Lei de Responsabilidade Fiscal vai também repetir esse artigo, né, sobre a necessidade de criação do chamado Sistema de Controle Interno da Administração Pública. Depois nós vamos ter aqui a nossa administração indireta. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver que a Constituição de 1988 ela vai dizer que tem que ter o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, né? Ou seja, o orçamento fiscal, receita e despesa de um conjunto de tributos, né? Vocês já sabem a diferença entre tributo, né? O tributo é um conceito mais amplo, envolve impostos, taxas, contribuição de melhoria, as contribuições especiais, né? Apesar de, à luz da Constituição de 88, as contribuições especiais. E, então, o orçamento fiscal está sendo composto por um conjunto de... os gastos vão ser financiados principalmente por impostos e taxas. Mas o orçamento da Seguridade Social, que é o orçamento da saúde, da assistência e da previdência,
ele vai ser financiado com as, não sei se vocês lembram, com as contribuições especiais, né? Com a COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. Lembra da antiga CPMF? Né? Por que a CPMF foi criada? Para aumentar o orçamento da saúde. Saúde está dentro da Seguridade Social, ou seja, contribuições especiais são aquelas que têm destinação específica. E ainda ela vai dizer que tem que acompanhar nesse orçamento, né, das estatais, das empresas estatais, os investimentos apenas. Então, isso aqui é muito importante para depois a gente enxergar a concretude do Estado, uma vez que quem tem a prerrogativa de elaborar o orçamento, né, da União, dos estados e municípios é o Poder Executivo, cumprindo um conjunto de regras e normas, né, estabelecido pela lei. Além disso, nessa sociedade, nós temos os nossos órgãos de controle. Os tribunais de contas, né, o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o setor público federal, os tribunais de contas dos estados, que fiscalizam, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que vai fiscalizar os 497 municípios e mais o estado, as contas do governador e a administração direta e indireta de todos eles, e assim, respectivamente, nos demais tribunais de contas dos estados em nível nacional, e existem apenas dois municípios que têm os tribunais de contas municipais, que é o município de São Paulo e o município de Rio de Janeiro. E aí temos também o Ministério Público, né, com a função de controle e fiscalização. E aí nós temos, né, aqui embaixo, as organizações da sociedade civil, que é um marco de 2000, marco regulatório de 2017, mas essas aqui são as OS, as organizações sociais, e as OCIPs, as organizações da sociedade de interesse civil, que é aquela mudança que foi feita no Estado brasileiro na segunda metade no primeiro governo Fernando Henrique, né, em 1995, 96, 97, que aqui é chamada esfera pública não estatal. São aqueles hospitais vários que foram criados no Rio de Janeiro para atender a Covid, as OS. São privados, mas eles atuam com dinheiro público, por isso que é esfera pública não estatal, né? Enfim, todo o argumento que foi utilizado foi de que a criação dessa esfera pública não estatal, ela seria mais eficiente que a esfera pública estatal. Mas esse é um outro debate, que não vai ser feito nesse momento. E, por fim, na organização do Estado brasileiro, estamos nós aqui, a sociedade civil, com o nosso objetivo, né, com a nossa função de fazer o controle, né, sobre todos esses, sobre o Estado, sobre todo o Estado brasileiro, poderes legislativo, executivo, judiciário e assim por diante. Nós vimos, então, que a concretude do Estado é visualizada. Eu quero saber aonde o governo XYZ gastou e no que ele gastou as receitas de impostos arrecadadas num determinado período. Eu quero olhar do ponto de vista histórico, eu vou lá e busco qual peça, qual instrumento, o orçamento público. Então, a concretude do Estado, ela é visualizada na peça mais importante do planejamento público, né, que o professor Diogo vai falar, né, que são o ciclo orçamentário, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento público. Mas se o orçamento público ele tem assim, essa importância tão grande, quais são as funções que ele tem? Né? E tem a função de planejamento, função de política fiscal, de controle político, de gestão governamental e avaliação do gasto público. Né? O orçamento ele é um instrumento de planejamento, porque imaginem vocês o seguinte, o Brasil teve até recentemente, ainda existe no Brasil pessoas que não têm energia elétrica. Então, quando eu faço um instrumento de que há um programa Luz para Todos, é um planejamento que eu vou embutir no orçamento público, claro que ele vai estar previsto nos outros dois instrumentos, mas qual que é o instrumento executado? O orçamento. Né? Ele vai planejar, reduzir o número de pessoas que não têm energia elétrica no Brasil, é um planejamento durante tantos anos. Um instrumento de política fiscal. Em política, sempre que vocês falarem em política fiscal, nós estamos falando de receita e de gasto juntos. A política fiscal mostra de quem eu estou cobrando os tributos e se eu estou aumentando o gasto ou estou fazendo corte de gastos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Emenda Constitucional 95 são instrumentos de política fiscal que são
contracionistas, reducionistas, e que tem como objetivo reduzir aquela razão gasto público PIB, reduzir a função do Estado na economia. Nós vimos também que o orçamento ele é um instrumento de controle político, né? A cidadania vai se posicionar justamente em relação a qual peça? Ao orçamento público. Por isso que tem as audiências públicas, inclusive exigida por lei de que os cidadãos devem participar na construção, né, do plano plurianual, da LDO e do orçamento público. E se a gente for olhar do ponto de vista histórico, nós vamos ver que nós temos o caso, como o caso da Inglaterra, em 1215, né, mais tarde, na verdade, acho que é o rei Carlos I, que é degolado lá em 1600 e alguma coisa, em função de ele não se subordinar ao parlamento. Então, ele é um forte instrumento de controle político. O orçamento, do ponto de vista histórico, ele teve muito mais uma função de controle político até 1930, e a partir de 1930 ele passa também a ter uma importância econômica, né, a partir da crise de 1930. Ele também é um instrumento de suporte de gestão governamental. Okay? Então, se ele é um suporte de gestão governamental, e o que significa dizer um suporte de gestão governamental? Para poder, através do orçamento, por exemplo, olhar quanto que o Estado brasileiro investiu em políticas, por exemplo, para beneficiar as mulheres, ou em ciência e tecnologia, ou construção de cisternas, ou, enfim, para o desmatamento. Ou seja, também é possível, né, identificar, através do orçamento público, qual foi a gestão governamental, né, em diferentes áreas. Então, né, o orçamento público ele tem essas 5 funções, como eu coloquei para vocês, né? E lembrar que o Brasil ele só vai ter orçamento público em 1830, né? Claro que, como uma curiosidade, né, nós vamos fazer um caderno de anotações, digamos, das contas públicas quando, em 1808, quando a família real chega no Brasil. Em 1824 tem o primeiro projeto de lei de orçamento público e em 1830 é o primeiro orçamento aprovado. Lembrando que a Inglaterra vai ter o seu primeiro orçamento em 1215, né? Então nós temos aí um lapso, né? Nesse aspecto, claro, analisando esse aspecto, um lapso de tempo aí de em torno de 600 anos. Então, o roteiro da nossa aula, feita essa introdução sobre os gastos, né? Quais as perguntas que nós queremos responder, desde as perguntas da classificação de contas, de como funciona a contabilidade pública, né? De forma que as normas de contabilidade pública serão as mesmas para a União, Estados e municípios, de forma que nós possamos consolidar as informações e poder, de fato, fazer com que o orçamento público ele seja um instrumento para avaliar, por exemplo, o gasto público, né? Quanto custou uma matrícula no ensino médio, no ensino infantil, né, como um instrumento efetivo de gestão governamental, né, como controle político, como um instrumento de política fiscal, sobretudo na economia, né, que é ampliar ou reduzir o gasto público, qual é o impacto que isso vai ter, ou seja, a política fiscal ela é manuseio do orçamento, é alterar a política tributária, né, nós vivemos hoje um período onde nós estamos, né, cotidianamente vocês ligam a televisão, lê jornal, que mais se fala que o gasto para enfrentar a pandemia é em torno de 8% do PIB, que, enfim, isso vai fazer com que a dívida pública cresça, que nós vamos chegar em torno de 90% do PIB, e que, portanto, isso é um problema muito sério, precisa, né, retomar a agenda da austeridade. Então, nós vamos ver também lá na aula, na sequência, com o professor Robre, na aula 9, que é sobre dívida pública, o que diz a história, o que diz a teoria sobre os limites da dívida pública. Se a dívida ela é intergeracional, qual é o problema que isso traz? Por que o Japão tem mais de 200% de dívida
a razão dívida PIB e não é um problema, ou os Estados Unidos mais de 100, alguns países vão chegar a 150, né? Então, veja que esses aspectos todos a gente vai trabalhar nesse módulo, além das questões conceituais, o debate político, o que diz a norma e como a gente faz, né, o debate político para, de fato, exercer o controle social, que é o nosso objetivo aqui. Então, toda a aula 8, né, além desse vídeo, né, aqui que eu fiz uma breve introdução e apresentação, né, do que vai ser estudado, nós teremos uns vídeos 2, 3 e 4, que são as aulas do professor Diogo Demar, né, e que vai trabalhar os conceitos, o ciclo orçamentário, as principais classificações das contas, né, onde buscar essas informações, sobretudo no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, também no Siga Brasil e outros, né, também o Diogo vai trabalhar. Uma videoaula a 5, que é sobre a lei de responsabilidade fiscal, né, trabalhando não só o que a lei diz, mas fazendo uma análise crítica dela. E também uma videoaula de número 6 sobre a emenda do teto dos gastos, né, que está em voga praticamente todos os dias, está nos meios de comunicação, qual é o objetivo dela, enfim. E descumprindo a emenda constitucional ao teto do gasto, teria, né, quais são as vedações, né? Será que ela não foi efetivamente feita tão rígida, né? Os países no mundo inteiro, né, vários países adotaram a emenda constitucional uma emenda de um teto de gastos, né, mas com mais flexíveis, né, não por tanto tempo, não inserindo na Constituição. E aí, né, tem muitos economistas que estão dizendo o seguinte, que o objetivo era, na verdade, ser algo tão rígido de forma a descumprir o teto, porque as vedações do teto é, na verdade, o objetivo final, né, que é que ao fim e ao cabo reduzir o tamanho do Estado. Não é o Estado que está na Constituição de 1988, que o Dão e a Regina colocaram nas suas aulas. Um podcast sobre mitos da austeridade fiscal, os 4 mitos da austeridade fiscal, né, que porque é uma falácia equivocada, assim como o Dão e a Regina trabalharam os mitos da tributação, nós vamos trabalhar aqui os mitos da austeridade fiscal. E aqui é um podcast, né, onde nós tratamos da austeridade fiscal, da crise da Covid e gasto público, que eu vou dividir com o professor Letieri, que é da Universidade Federal do Ceará. E, por fim, há o vídeo 7 também, que é um fechamento, digamos, desse módulo, onde é uma palestra ministrada por mim em 2019, que é Tributação, Gasto Público no Brasil, para onde vamos, né? Então, aqui ficou um B minúsculo, mas vamos corrigir. Certo, gente? Então, vocês terão 2 semanas para assistir essas videoaulas, né, os textos também que serão colocados, textos obrigatórios para vocês lerem, né, mas com certeza vocês terão um grande aprendizado sobre esse tema, porque, sobretudo, o professor Diogo vai navegar em alguns sites para vocês buscarem algumas informações. É importante também, como nós vamos fazer as aulas síncronas, que vocês, né, ao fazer essas pesquisas sobre gastos públicos, guardem a dúvida para a gente solucionar nas aulas síncronas. Então tá, uma ótima aula a todos e super obrigada. Em seguida já vai, né, estar disponível para que vocês comecem então com o vídeo número 2. Obrigada e boa aula a todos.